Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, amigos e seguidores do nosso canal. Que história é essa, Max? Que história é essa que eu, Max, vou lhes contar hoje? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, obrigado por estar assistindo ao nosso canal do YouTube. Tendo dito isso, provavelmente muitos de vocês assistiram ao embate do século na diplomacia internacional entre o presidente da Ucrânia, Zelensky, e o seu homólogo norte-americano Donald Trump. Mas fato é que Zelensky perde em todos os cenários possíveis e prejudicou a Ucrânia após o bate-boca com Trump no dia 28 de fevereiro, na Casa Branca. Sim, o vexame ocorrido no Salão Oval da Casa Branca em Washington, na última sexta, durante a visita do ucraniano Vladimir Zelensky ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi inédito na história diplomática dos Estados Unidos. O que era para ser uma reunião amistosa, com contratos comerciais entre os dois países, terminou com acusações, dedos em riste e interrupção abrupta do encontro. Para o professor doutor em História, analista internacional e fundador do canal História Militar em Debate, Ricardo Cabral, ouvido pela agência de notícias da Rússia, Sputnik Brasil, qualquer que seja o desenrolar do fracassado diálogo, Zelensky já saiu derrotado. Ele elaborou 3 cenários possíveis. Sim, um primeiro cenário é muito grave. Ele disse o seguinte: a Ucrânia está perdendo seu maior aliado. A visita de Vladimir Zelensky à Casa Branca terminou de forma desastrosa e fatídica para a Ucrânia. Um primeiro cenário após esse desastre é praticamente um rompimento de relações. O Zelensky volta para a Ucrânia e vai ficar sem a ajuda dos Estados Unidos. Isso, de certa forma, vai beneficiar e muito a Rússia, opinou o especialista. O historiador também ponderou que mesmo com o apoio retórico dos europeus, sem os Estados Unidos, se o conflito escalar até 2026, a Ucrânia será praticamente destruída. Para os ucranianos, o desastre é completo, porque vai morrer mais gente, os soldados na linha de frente vão continuar a morrer em grande quantidade, porque os russos estão bombardeando com mais intensidade nessas últimas semanas. A infraestrutura de gás agora é o principal alvo, a Ucrânia tem muito pouco gás, paz é fazer concessões e algumas concessões serão dolorosas para os ucranianos, mas é melhor do que ver o seu país destruído e essa guerra se arrastar por muito tempo. Já um segundo cenário, menos provável, segundo ele, seria uma tentativa de rearticulação das diplomacias dos dois países para um novo encontro, diante da perspectiva de Trump de lucrar com a exploração de terras raras. Sim, para os Estados Unidos é uma negociação comercial onde o Zelensky tem que ceder. Então esse segundo cenário de uma possível reaproximação mais à frente não pode ser descartado. Mas ele se desgastou muito, não só com o presidente, com o Trump, como também com James Vance, que é o vice de Trump. Uma terceira possibilidade, também muito improvável, segundo o analista, seria um recuo dos Estados Unidos fazendo concessões para Zelensky por alguma reviravolta. Em todos esses 3 cenários, o principal beneficiado é a Rússia, porque a Ucrânia está perdendo. Neste momento, a não ser que haja alguma reviravolta com o seu principal aliado, aquele que mais lhe deu recursos financeiros e militares para continuar a guerra, avaliou o professor. Além disso tudo, pessoal, o estremecimento atual nas relações empodera a Rússia no campo de batalha, dá poder aos russos, que devem avançar com mais força, prevendo o especialista. E o comportamento de Zelensky deve ter consequências internas para ele. Abre aspas. Zelensky já não tem muito apoio na Ucrânia. Tem uma censura pesada e uma repressão aos opositores. E isso deve aumentar ao mesmo tempo em que, com os Estados Unidos praticamente se tornando uma oposição a ele, a tendência da liderança das elites ucranianas é buscar uma substituição. Ainda segundo Cabral, o cancelamento do acordo sobre as terras raras
com a Ucrânia acaba por abrir um leque de outras oportunidades comerciais para os Estados Unidos, inclusive com a Rússia e o Brasil. Sim, as empresas americanas voltarão ao mercado russo. O próprio Putin já sinalizou que pode fazer joint ventures para exploração de recursos naturais na própria Rússia. A Rússia tem, o Brasil tem, cada estado, a Bolívia tem bastante, a Argentina. Em termos econômicos, essa parceria Rússia e Estados Unidos, ela está apenas o quê? Começando a ser relançada. De repente, para os Estados Unidos, claro, acabar com a guerra na Ucrânia é um problema a menos, que poderia vir a gerar uma terceira guerra mundial. Mas os interesses comerciais americanos sempre serão preservados de uma maneira ou outra, pode ter certeza, completou Cabral. Enfim, Zelensky deveria, pelo que estamos vendo aqui, ter continuado a sua antiga profissão de animador ou palhaço. Sim, ele era um palhaço. Alguns dizem que ele continua sendo um palhaço, pior ainda, tragicômico na vida real. E isso custou a vida de milhões de pessoas e perdas financeiras extremamente grandes. Sim, milhões, porque alguns analistas dizem que já morreram mais de 1 milhão de pessoas no lado ucraniano e milhares de pessoas no lado russo, fora as perdas materiais. Se você acha o assunto interessante, que vai ter desdobramentos muito sérios para toda a humanidade, deixe aqui a sua opinião, o seu comentário falando de Rússia, de América, de Vladimir Zelensky, de Donald Trump, de Ucrânia, de Casa Branca, de Putin, de Kremlin. Forte abraço, espero encontrá-los brevemente e até o nosso próximo vídeo no Que História é Essa, Max?